Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Hoje é sábado, dia 20 de maio de 2023. Tá um dia lindo, lindo, lindo lá fora. Passei, antes de chegar no estúdio da rádio, passei pelas praias do Leblon, Ipanema e o poderoso... olha isso aí, gente. Tirei o som aqui do celular. Mas, enfim, passei pelas praias de Leblon, Ipanema, Copacabana. Tá uma coisa linda, praia lotada, as pessoas se divertindo, jogando vôlei, beach tênis, frescobol, comendo milho, infelizmente, naqueles potinhos de isopor, que é um absurdo. Milho é para ser comido na espiga, milho cozido na espiga. Chega de lixo, gente. Inventaram essa moda aqui nas praias do Rio das pessoas comerem o milho cozido num prato de isopor, numa cumbuca de isopor e obviamente, para onde é que vai parar essa cumbuca depois da refeição? E aquela colherzinha de plástico vai parar tudo na areia. E depois, como se diz, com a força das marés, a maré vem e leva o isopor para dentro do oceano, junto com as guimbas, né? Porque também as pessoas acabam de fumar e botam as guimbas na areia, como se aquilo fosse um imenso cinzeiro, que não é efetivamente, né? Bom, o programa de hoje tem um convidado muito querido nosso, que teve um contratempo. Ele só deve chegar daqui uns 20 minutos, meia hora. E eu vou aproveitar esse tempo para tocar em dois aspectos que interessam a nossa ONG, né? A ONG Centro de Apoio ao Tabagista, ela tem como foco principal a redução dos impactos ambientais, econômicos, sanitários e sociais de uma dependência química específica, que é a dependência em nicotina, que eu dou o nome de nicotinismo, que leva ao tabagismo. Então, o tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde, textualmente, desde 1998, como o pior problema de saúde pública do nosso planeta querido Terra. A Terra, nós não temos um plano B para a Terra, né? A Terra é o plano A. Não tem nem B, nem C, nem D, e o alfabeto inteiro não existe, só existe o plano A. O plano A é a gente conservar a terra habitável, né, para os nossos netos e tataranetos, para as gerações futuras. E o meio ambiente é fundamental que ele esteja em equilíbrio para que a gente possa habitar no planeta, né? Então, a nossa ONG tem esse objetivo, que é um objetivo não só da gente reduzir esses impactos no Brasil, mas no mundo, né? A gente participa de uma rede global, internacional, que tem gente de quase 200 países envolvidos. Capitaneado, obviamente, pela Organização Mundial da Saúde, que envolve países e envolve organizações da sociedade civil e envolve pessoas também, lideranças comunitárias espalhadas pelo mundo inteiro. E o dia 31 de maio foi o dia, lá na década de 80, no final da década de 80 do século passado, que a OMS criou um dia, em inglês, No Tobacco Day, quer dizer, o dia World No Tobacco Day, Dia Mundial Sem Tabaco. E esse dia é celebrado em 31 de maio, portanto, já há mais de 40 anos. Há quase 40 anos. Foi final da década de 80, em torno de 1987, para 88 ele ser aplicado. E nesse dia 31 de maio, a OMS elenca temas que são os temas daquele ano. No momento, no ano passado, o tema foi relacionado ao meio ambiente.
E no dia 31 de maio desse ano, daqui a 2 semanas, menos de 2 semanas, a gente tem como tema o planeta precisa de alimento e não de tabaco. Por que está se dando ênfase a essa questão alimentar? Porque a gente, evidentemente, percebe que existe um recrudescimento da fome no mundo, inclusive no Brasil. O Brasil, que tinha saído do mapa da fome, ele está novamente, voltou ao mapa da fome. E o tabaco, ele é plantado, e onde ele é plantado não se planta alimento. A indústria tenta forçar uma barra de dizer que você poderia plantar milho e feijão no mesmo espaço, em momentos diferentes, mas o que é a intenção da OMS, né, é uma organização voltada para a saúde dos terráqueos. A organização não pensa em que você continue plantando tabaco e junto com outras culturas. O que a organização quer é que os plantadores de tabaco recebam ajuda dos países, dos seus respectivos países, para que possam diversificar, para que possam plantar outras coisas e obter renda, trabalho e renda por outras vias que não plantando o veneno que mata hoje em dia 8,2 milhões de pessoas por ano e adoece um número 20 vezes superior a isso, que é 160 milhões de pessoas adoentam-se gravemente anualmente. Então, o mote desse ano vai ser esse, mas há alguns anos eu fiz um pequeno vídeo com uma liderança dos agricultores, né, esse Charles Lamb, de Santa Catarina, membro de uma organização chamada CEPAGRO. E aí nós tínhamos feito uma atividade, se não me engano, em Brasília, e lá no aeroporto, quando a gente estava já voltando, eu para o Rio e ele para, se não me engano, Floripa, eu pedi a ele para me dar um depoimento curtinho, porque ele tem um grande envolvimento na questão da diversificação, né, da mudança de plantio pelas famílias agricultoras. Então, Geraldo, você bota esse videozinho para a gente, para celebrar o dia 31 de maio que vem aí pela frente. A produção de alimentos na agricultura familiar tem uma importância significativa para a cultura que é carregada de agricultor para agricultor quando permanece na terra produzindo alimentos. E o tabaco não é alimento. Nesse sentido, a agricultura familiar tem uma grande contribuição para a diversificação em áreas de cultivo de tabaco, por evidenciar que no momento que a família começa a produzir algo diferente, acessa outros mercados alternativos, possibilitando uma distribuição de renda melhor para a família durante os 12 meses do ano. Lembrando que o tabaco só dá renda uma vez por ano durante a sua colheita. Nesse sentido, as ações que promovem a diversificação produtiva e a organização de famílias em grupos de base só têm a fortalecer as iniciativas da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, onde não só os aspectos de saúde são valorizados, mas principalmente as iniciativas que protejam os agricultores, que gerem alternativas e gerem principalmente a proteção da saúde do trabalhador envolvido na atividade. Nesse sentido, as organizações que executam propostas que trazem as alternativas para os agricultores têm que ser fortalecidas e cada vez mais evidenciadas no Brasil e mundo afora. Então esse é o mote do dia 31 de maio desse ano. A gente provavelmente no dia 28, no sábado 28, a gente provavelmente vai fazer um programa aqui específico sobre esse assunto, trazendo pessoas que estão envolvidas nesse tema e trabalham diuturnamente há décadas tentando reverter esse descalabro que é o tabagismo. E
um outro vídeo que eu queria, depois que o Geraldo pusesse para a gente, já fugindo da questão do tabaco não é alimento, é realmente o impacto do uso de tabaco sobre a espécie humana, né? Nessa semana que passou, houve uma perda para nós, né, para a cultura brasileira, da cantora Rita Lee. A Rita Lee ela gostava de ser chamada, não de rainha do rock, mas ela gostava de ser chamada de padroeira da liberdade. Então ela foi muito influente para várias gerações, para mim inclusive, e ela fez parte do meu crescimento. Assim, ela tinha talvez aí uns 7 anos mais do que eu a vi começando ainda criança nos Mutantes, e depois ela seguiu uma carreira solo brilhante e se tornou também uma compositora muito interessante, tem letras muito interessantes, e casou-se com um músico, né, que talvez seja o artista mais low profile que eu conheça, né? O Roberto Carvalho é realmente uma figura diferente, né? Porque normalmente o artista aparece muito, né? Ele era um cara low profile mesmo. E eles compuseram músicas muito interessantes que embalaram aí, eu acho que, várias gerações. E a nossa poderosa Rita Lee sucumbiu, foi mais uma, né, a entrar nas estatísticas das partidas, né, das mortes pelo uso de tabaco. No Brasil, por incrível que pareça, o Brasil, quase 500 pessoas morrem por dia por doenças associadas ao uso de qualquer tipo de produto de tabaco. É muita gente, são 161 mil pessoas anualmente partindo por essa causa, o que gera um impacto grande social e que gera um impacto nas nossas receitas, né? Porque as pessoas param de produzir e isso gera uma dor muito grande para as famílias, e culturalmente a gente sabe o quanto que a gente perde, né? Recentemente a gente teve a partida de um monte de gente que cometeu lá atrás um erro de avaliação de risco, que eu considero o maior erro de avaliação de risco da história humana, que é começar a fumar, né? Então a Rita Lee gerou uma pequena comoção entre nós que gostávamos dela, e o videozinho que eu queria mostrar é um trechinho de uma entrevista que o médico Drauzio Varela estava dando para um canal online, o canal UOL, e ele estava falando sobre si, ele que acaba de fazer 80 anos de idade, né? O Drauzio é o meu ícone, né, em termos de comunicação e saúde. Eu aprendo muito com ele e confesso que eu tenho assim como alguém a quem eu não tento chegar perto, mas é alguém em quem eu me espelho, assim. Eu acho muito interessante o despojamento dele de tentar transformar temas ligados à saúde, às vezes um pouco áridos para quem não é da área, e ele consegue transformar aquilo de uma forma brilhante e tenta ajudar as pessoas, que é a mesma coisa que a gente faz aqui no nosso programa e que eu tento fazer na minha vida. E nessa entrevista que ele estava dando para 3 pessoas do canal UOL, uma jornalista interrompeu a entrevista para comunicar a passagem da Rita Lee. E aí o Drauzio, ele emite então o seu sentimento, né? Já não é mais uma entrevista, já seria um pequeno depoimento sobre o que ele acha, o que ele achava da Rita Lee e o que ele acha da indústria criminosa da nicotina. Está no ponto aí, Geraldo? Foi de câncer, né? A cantora teve um câncer, estava lutando contra um câncer no pulmão
E a gente sabe o quanto isso é difícil, né? A gente está falando aqui com um oncologista, o Dr. Drauzio Varela, justamente dessa questão do câncer. Não sei, você não chegou a atendê-la, né, ô Drauzio? Não, 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 não. Fabiola, o cigarro dizimou a minha geração. Dizimou. Você não imagina quantos amigos de adolescência, de infância, eu acabei tratando como oncologista depois com câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer em várias localizações, que foram provocados pelo cigarro. Sabe? Por isso que a gente tem que bater pesado nessa gente, nessa indústria criminosa que fica aí viciando as nossas crianças. Cigarro eletrônico também, né, Drauzio? Exatamente a mesma estratégia, exatamente o mesmo crime, revestido de uma outra forma. A gente começava a fumar, velho, na minha geração, eu fui fumante. A gente começava a fumar sem saber que o cigarro fazia mal. Eles não deixavam, eles dominavam a publicidade e com isso dominavam a imprensa. Ninguém podia publicar nada contra o cigarro. Isso foi o maior crime da história do capitalismo. Eu só consigo pensar num crime maior que esse, que foi o da escravidão. Porque nenhum crime provocou esse genocídio de populações pelo mundo inteiro, como o cigarro fez. E agora estão fazendo a mesma coisa com a criançada, dizendo que esse cigarro eletrônico é uma fumacinha que não faz mal nenhum, quando a gente sabe que está ali para viciar as crianças em nicotina. Olha, só para a última frase, nicotina vicia mais do que o crack. Não estou falando isso porque eu li num compêndio. Estou falando isso com 34 anos de experiência em cadeia. Pega as pessoas, saem do crack, vão parar da Cracolândia, vão parar na cadeia. Chega na cadeia, não tem crack. Eles param sem sacrifício nenhum, mas não conseguem parar de fumar. E era assim no Carandiru, lá atrás também. Os que conseguiam parar de fumar crack não conseguiam parar de fumar cigarro. É uma droga com maior poder de causar dependência química. Então, gente, tem que agradecer ao Drauzio por essa... Em poucos minutos ele define assim tudo que eu sinto por esse processo de adoecimento e morte das pessoas pelos produtos de tabaco. É uma indústria criminosa, porque quando eu digo criminosa não é uma opinião minha, não é um sentimento, né? A matriz de boa parte das indústrias que produzem cigarro no Brasil, a matriz é baseada nos Estados Unidos e parte na Inglaterra. A Philip Morris nos Estados Unidos, a Philip Morris USA, depois temos a Philip Morris International, que é a que produz em outros países. E temos uma outra empresa importante, que é BAT, British American Tobacco, que é anglo-americana. E essas indústrias se juntam a outras, né? Tem um número assim, de 7 grandes empresas que produzem tabaco, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, as empresas foram punidas, algumas delas, por fraudes. E essas fraudes geraram o entendimento de que elas cometeram conscientemente crimes contra a saúde pública dos americanos, a saúde dos americanos. Então, eles foram punidos por, basicamente, 6 fraudes elencadas, que eu poderia, assim, de cabeça citar algumas, me perdoem se eu não me lembrar de todas, mas, por exemplo, uma das fraudes, eles minoraram o poder do tabagismo fazer mal às pessoas. Eles também, fraudulentamente, disseram que o fumo involuntário, que eu preciso chamar de involuntário, as pessoas costumam chamar de fumo passivo, seria um fenômeno inexpressivo e sem repercussões sobre a saúde das pessoas, como se fumo passivo não fizesse mal, quando eles já sabiam, eles tinham documentos que mostravam que o fumo passivo fazia, sim, muito mal. Uma outra fraude é que eles negavam que a nicotina gerasse dependência química. O Dr. Drauzio acabou de dizer
que a nicotina gera mais dependência que o crack. Né? Obviamente, então, mais dependência do que a heroína, mais dependência do que a cocaína, do que o álcool e outras drogas fabricadas em laboratórios farmacêuticos, como benzodiazepínicos, etc. E, perante o Congresso americano, os 7 CEOs das principais indústrias de tabaco disseram que não desconheciam o fato de que nicotina viciasse. Então, esse foi mais um crime, porque descobriu-se documentos que mostravam que não só eles sabiam que viciava, como manipulavam o teor de nicotina nos produtos e, inclusive, acrescentavam aditivos para que a nicotina gerasse mais dependência, e um deles conhecido é a amônia. Um outro crime do qual eles foram acusados foi de fazer campanhas para crianças se iniciarem na dependência e eles negavam que fizessem marketing direcionado à juventude. Documentos também comprovaram que eles faziam sim marketing direcionado à iniciação de jovens. Então, o fruto desse julgamento, que é considerado o maior julgamento, o maior processo judicial da história americana, da história jurídica americana, nenhum outro processo foi tão grande e gerou uma pena tão grande. Essas empresas foram punidas com uma multa na década de 90 de 340 bilhões de dólares, algo em torno, quase chegando a 2 trilhões de reais. Então, em parte, para que esses recursos fossem usados para o tratamento de pessoas adoentadas pela dependência do produto que eles comercializavam. A indústria fez uma série de manobras para minorar os impactos do tabagismo, ou pelo menos para que as pessoas imaginassem que esses impactos estavam sendo minorados. Primeiro, no final da década de 50, início de 60, criou-se filtros. A indústria criou filtro e, a partir daí, começou a fazer uma campanha de que os cigarros seriam menos danosos à saúde, porque haveriam os filtros que iriam, portanto, filtrar as substâncias danosas, o que se revelou posteriormente, uma falácia sem tamanho. Inclusive, há muitos estudos que atribuem aos filtros uma piora do quadro respiratório e de outras doenças dos fumantes, porque uma vez que o cérebro depende de uma taxa determinada de nicotina para se harmonizar, uma vez que o indivíduo se torna dependente, né? Uma pessoa precisa de 2 maços por dia, outras 3, outras 1, outras pessoas fumam 10 cigarros por dia. É muito individual e há fatores genéticos, inclusive, que fazem com que uma pessoa precise de mais droga do que a outra. Mas o que se estudou e descobriu-se é que os filtros fizeram com que as pessoas, para obter o mesmo nível de nicotina que obtinham sem os filtros, passassem a fumar não só um número maior de cigarros, mas a inspirar a fumaça com mais força, fazendo que a fumaça e, junto com ela, a nicotina, chegasse aos alvéolos numa quantidade maior, com isso gerando mais doença. Posteriormente, na década de 70, um outro mecanismo fraudulento foi a existência de colocação no mercado de cigarros que eles diziam que seriam menos nocivos porque eles teriam menos teores de substâncias. Então, eram chamados de lights, ultralights. Os maços começaram a ter cores mais suaves para se associar aquilo a uma maior suavidade e, portanto, menor dano.
Na verdade, não há menor dano e a mesma questão colocada para os filtros, os estudos estão mostrando também a mesma coisa, que esses cigarros com menos nicotina faziam as pessoas fumarem mais cigarros e também aspirar a fumaça mais profundamente e reter a fumaça por mais tempo, por frações de segundos a mais, expondo aquelas mucosas e todos os tecidos humanos uma quantidade maior dos produtos. E agora nós estamos vendo nesse início de milênio, no século XXI, a falácia dos dispositivos eletrônicos para fumar, que é que a gente tem chamado de lobo em pele de cordeiro, por serem instrumentos, né, esses dispositivos, cigarros eletrônicos, tem vários nomes, chamam-se de vape e chama-se de tabaco aquecido, que é o produto da BAT, mas com isso nós estamos vendo uma nova onda de falácias, como se eles, os lobos que estão vestindo peles de cordeiro, tivessem preocupados com a saúde da população do planeta e não com a saúde econômica e financeira dos acionistas dessas empresas. Então nós vamos... O Geraldo tocou a campainha aí, hein? Nós vamos... acho que o nosso convidado está chegando, não tenho certeza, a campainha tocou e nós vamos apresentar aqui o Dr. Alexandre Chieppi, que é um amigo nosso muito querido, antigo parceiro de lutas aí pela saúde, sobretudo a saúde pública, e o Alexandre foi recentemente secretário de saúde do Estado do Rio de Janeiro, num dos momentos mais difíceis da vida sanitária do nosso país e do planeta, que foi a pandemia de Covid. Então eu propus a ele que desse o nome do programa, né? O nome que ele sugeriu foi Lições Aprendidas da Pandemia de Covid-19. Então ele deve estar chegando, nós vamos fazer um intervalo e na volta a gente retoma já com o nosso convidado aqui no estúdio. O Geraldo vai colocar umas 2 músicas aí que fazem parte do trabalho da nossa ONG, de enfrentamento do tabagismo, e a gente retoma com o nosso amigão Alexandre, meu xará, Alexandre Chieppi. Ao seu ouvido, eu trago a música. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade.
quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter vontade, a gente tem que ter verdade, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. O nosso convidado, Alexandre Chieppi, já está presente no estúdio e nós não vamos perder tempo. Vamos aproveitar o tempo que nós temos para falar sobre a questão das lições aprendidas da pandemia de Covid-19. O Alexandre Chieppi, como eu coloquei na introdução, é um grande amigo, um grande parceiro na área da saúde. Eu me formei em 1978, né? Então no final do ano faço 45 anos de formado em medicina. E nesse período eu fui descambando da assistência para um ativismo mesmo. E que depois da minha aposentadoria no Ministério da Saúde, em 2016, eu fiquei bicho solto, Alexandre, meu xará, para exercer essa minha vocação de ativismo e de olhar para as coisas na saúde e ver como é que a gente, como sociedade civil, a gente pode melhorar. E o Alexandre, ele esteve em vários núcleos diferentes de ação sobre a saúde. Começou fazendo residência em gineco, aqui na Fiocruz, no Instituto Fernandes Figueira, em ginecologia. Eu, até na semana passada, eu achava que ele era infectologista, mas, na verdade, ele chegou a ser coordenador do programa de AIDS e infecções sexualmente transmissíveis aqui na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, mas ele entrou como ginecologista. Daí ele acabou sendo depois superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde e subsecretário de Vigilância em Saúde também da Secretaria Estadual do Estado do Rio de Janeiro. Mas o programa nosso vai focar no momento em que ele assumiu, substituindo um outro amigo meu, Carlos Alberto Chaves, esse sim pneumologista, que era o secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e que sucumbiu ao vírus SARS-CoV-2, o vírus da Covid. Então, esse período de 2 anos que o Alexandre Chieppi esteve à frente da Secretaria Estadual de Saúde foi justamente o epicentro, né, a gente poderia dizer, do maior descalabro sanitário que a gente já viveu, que foi a pandemia de Covid. Eu hoje estava fazendo um levantamento sobre a mortalidade no Brasil pela Covid. No dia de hoje, no dia 20 de maio, nós já ultrapassamos 702 mil mortes, né? Então, e parte dessas mortes ocorreram no Rio de Janeiro, em parte delas no momento em que o nosso convidado era o gestor principal do nosso Estado, né? Quais seriam, o Alexandre, assim, as primeiras observações que você poderia fazer para os ouvintes a respeito desse momento que você viveu? Como é que foi
você está num cargo assim, numa posição tão alta dentro da questão sanitária e ter que viver o que você viveu. Como é que foi assim para você isso, além da questão técnica? Boa tarde, Alexandre Milagres. Primeiro é um prazer estar aqui com você. Voltando aqui, eu já estive aqui alguns anos atrás, antes da pandemia. Falando sobre imunização. Sobre imunização, exatamente, que tem muito a ver com o tema de hoje. Uma boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui e falar sobre um assunto tão importante e que agora a gente começa a ter algumas respostas acerca da epidemia, né? Ou dessa pandemia que agora, recentemente, a própria Organização Mundial de Saúde retirou ela do status de pandemia. Eu assumo a Secretaria de Saúde, Alexandre, em 2021, sucedendo o saudoso Chaves. Chaves era um pneumologista, como você falou, mas um grande amigo também. Trabalhei com o Chaves durante muito tempo. O Chaves, Chaves foi meu chefe na regulação, central de regulação. O Chaves era uma figura muito, eu diria que foi muito importante para a gente, porque era uma pessoa que foi colocada no lugar certo, no momento certo. A Secretaria de Saúde vinha de um momento muito ruim, de problemas administrativos, que culminou, inclusive, na exoneração do secretário de Saúde. Inclusive, foi o foco do impeachment do governador, né? E o Chaves assume, naquele momento de pandemia, né? Tendo que organizar a Secretaria de Saúde do ponto de vista administrativo e começar a dar respostas efetivas à pandemia, num momento muito grave da Secretaria de Saúde, em que a população via a Secretaria de Saúde como epicentro de todos os problemas administrativos que nós tivemos. Trabalhei com o Chaves desde o começo, desde o primeiro dia. Na verdade, quando o Chaves entra na Secretaria de Saúde no primeiro dia, eu entro junto com ele, né? A gente entra com a cara e com a coragem, apesar de eu já ser um servidor da Secretaria de Saúde há muito tempo. E aí ele começa o trabalho, ele sai em 2021, eu assumo, ele continua trabalhando comigo, naquele momento como coordenador de operações aéreas, que ele era uma paixão dele na época. Ele também era militar, né? Ele foi militar durante muito tempo, né? E ele fazia o transporte de vacinas, até que, infelizmente, apesar de todo o cuidado, enfim, ele teve uma complicação grave pela própria Covid e veio a falecer. E aquele momento da Secretaria de Saúde era um momento em que a gente tinha... a epidemia já acontecia há mais de um ano, mas era um momento em que começava a surgir as novas variantes, e que, na verdade, eram novas epidemias. A cada variante que surgia, essa variante tinha uma característica muito diferente das anteriores. A primeira variante, o vírus original, ele pega o mundo todo, de certa forma, de surpresa. Ninguém sabia o que era esse coronavírus, apesar da gente já saber que havia relatos, né, de epidemias de coronavírus anteriores, o SARS-CoV-1, né, o MERS, que é o coronavírus do Oriente Médio, tinha uma letalidade muito alta. Os coronavírus, que são os coronavírus associados às infecções respiratórias mais leves. Então a gente tinha três grandes grupos de coronavírus. Os coronavírus que não atingiam os humanos, os coronavírus que eram muito transmissíveis, mas eles não causavam quadros graves, clínicos, e os coronavírus muito graves, mas que se propagavam muito pouco. E a gente é surpreendido por esse novo coronavírus, que ele junta características dos dois. Ele é mais agressivo do ponto de vista clínico, isso é, ele causa mais formas graves, e ao mesmo tempo ele se transmite muito rapidamente. Então, sem imunidade da população foi um ingrediente para a gente começar a ter uma grande pandemia, em que a gente não conhecia muito bem o agente infeccioso e a gente não tinha vacina. Então, foi um esforço muito grande para adequar o sistema de saúde de uma hora para outra a essa nova realidade sanitária, em que as pessoas ficavam doentes, precisavam de atendimento e o sistema de saúde precisava se organizar para poder atender essas pessoas de forma adequada. Logo depois veio a vacina, que é uma vacina que foi extremamente importante para a gente poder diminuir a incidência de casos graves.
E aí tinha o grande desafio. A primeira foi do Butantan, não é isso? A primeira que chegou no Brasil foi do Butantan, foi a Coronavac, que era uma vacina feita de vírus vivo, que na verdade era uma vacina, não era nem de vírus vivo, mas era uma vacina muito semelhante às vacinas que a gente tinha de vírus inativado, e aí depois as novas plataformas de vacinas com tecnologias mais modernas. RNA mensageiro. Enfim. A vacina do Butantan foi fundamental naquele momento, porque como foi a primeira vacina a chegar, e ela tinha uma eficácia boa, a gente conseguiu proteger muita gente até que as novas vacinas fossem surgindo e a gente pudesse ampliar isso de forma mais rápida. Mas foi um desafio muito grande naquele momento por todos esses elementos desconhecidos que a gente teve que lidar de uma hora com a outra. Sendo que as outras questões ligadas à saúde não pararam de acontecer por causa da Covid, né? As pessoas continuaram infartando, continuaram precisando de cirurgias, continuaram... Enfim, a vida seguiu e veio uma coisa nova. Hoje eu acho que nós estamos em 338 milhões de casos, né? Um negócio absurdo, né? A quantidade de pessoas que foram infectadas e adoeceram, boa parte delas. Mas por que você deu o nome do programa nosso de Lições Aprendidas da Pandemia de Covid-19? Eu sempre peço aos meus convidados para darem o nome do programa em que eles vão participar, porque dá meio que o norte, né, do que aquele convidado entende que é o mais importante. O que a gente aprendeu, Alexandre? Pois é, primeiro o nome, né? Por que esse nome? Porque quando a gente está no momento digamos, da crise e de uma crise sanitária com agente etiológico, digamos assim, com uma causa ainda pouco conhecida pela comunidade científica, as decisões são tomadas muito com base em experiências de outras epidemias, mas com muito bom senso, tentando avaliar sem muita informação científica ou sem muita evidência científica. A gente está chegando agora no momento, e agora que passou a pandemia, da gente tentar aprender com o que aconteceu. Este é o momento agora da gente refletir e avaliar qual foram os erros, qual foram os acertos relacionados à pandemia. Eu não tenho dúvida nenhuma que a maioria das decisões foi tomada com base no que a gente tinha de evidência disponível, que era uma evidência muito frágil. Então agora é importantíssimo que a sociedade como um todo, a comunidade científica, os gestores públicos e privados agora se debrucem sobre essas experiências da pandemia de Covid por dois motivos. Primeiro, identificar quais foram os erros e acertos, e também nos prepararmos para as próximas pandemias que certamente virão. Isso foi um anúncio, digamos assim, um anúncio muito duro, mas eu não tenho dúvida que com esse mundo globalizado que nós vivemos hoje, com as pessoas de uma hora para outra, em poucas horas, elas estão do outro lado do mundo com uma intensidade, com uma frequência muito grande, as epidemias vão tender a ser cada vez mais frequentes, fora as questões ambientais relacionadas que certamente impactam também nisso. Então, aprender as lições e ver o que a gente acertou e errou é fundamental para que nas próximas pandemias a gente esteja mais bem preparado. E o que você identifica como erro, ou erros no plural, que nós cometemos nesse período? O primeiro erro, e assim, sem ser muito específico, porque acho que todo mundo errou, o primeiro erro foi a prepotência da gente imaginar que a gente tinha conhecimento sobre tudo e podia dar opinião sobre tudo. A gente tinha que tomar as decisões com base nas melhores evidências disponíveis. Então, isso foi algo que a gente precisa refletir para o futuro. Uma outra questão que eu acho que é fundamental e a gente adequar, e as autoridades sanitárias vão ter um papel importante nisso, é melhorar a comunicação. Hoje a gente vive num mundo digital e que as informações correm muito rapidamente. Se a gente não se adequar a isso para poder passar para as pessoas
a verdadeira informação, a correta informação, ou a melhor informação disponível, não quer dizer que seja... a que existe. Que existe, mas a melhor que existe, né, naquele momento, a gente vai estar cada vez mais sujeito a ter a população influenciada por informações equivocadas. Então, trabalhar a informação é fundamental. Eu não gosto muito de associar a guerra, mas tem aquele jargão de que guerra se ganha com informação. Epidemia também se combate com informação correta. Então, a gente tem que se preparar cada vez mais para poder comunicar de forma adequada e saber comunicar cada vez melhor. Então, acho que essa é uma outra lição que fica para a gente. E uma outra questão importantíssima, Milagres, que eu acho que é fundamental a gente preparar nosso sistema produtivo, de alguma forma, para poder dar conta das demandas que nós temos em termos de saúde pública. Não dá para, num momento de crise, a gente ficar relegado a eu nem diria um segundo plano, um terceiro plano. Porque quando nós precisamos de insumos básicos para enfrentar a epidemia, a gente dependia de mercado internacional, que naquele momento vivia quem paga mais leva mais. Eu me lembro do Trump ter sequestrado um avião que ia levar máscara, não sei para onde, ele sequestrou a carga toda para os Estados Unidos. Não foi só o Trump, eu diria que... exemplo. Né? Mas a gente ficou atrás dos países da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, e a gente só conseguiu ter acesso aos testes, só conseguiu ter acesso a alguns insumos básicos necessários para o enfrentamento da epidemia no momento posterior. Porque a nossa indústria é uma indústria, digamos, ainda muito incipiente. Então é preciso urgentemente fortalecer essa indústria nacional, porque no momento de crise é ela que vai assistir a nossa população. E você colocou até agora 5 questões para a gente aperfeiçoar para uma eventual nova situação semelhante, uma nova pandemia. Vamos lá, não pode ser só 5. Não, tem muito mais. Algumas questões muito específicas do setor saúde, que é a reestruturação da nossa área de vigilância para identificação de doenças emergentes e reemergentes. O que isso quer dizer na prática, traduzindo para as pessoas? Nós temos que estar aptos a diagnosticar e identificar novos agentes infecciosos de forma muito rápida, ou muito mais rápida do que a gente tem hoje. Se a gente vê o número de agentes infecciosos que podem ser introduzidos ou reintroduzidos aqui no Brasil, a gente está falando de alguns conhecidos, como por exemplo o vírus sarampo, por exemplo, poliomielite, que são grandes conhecidos, mas também alguns outros vírus, como Marburg, que é um vírus relacionado à febre hemorrágica, o próprio ebola, que nunca existiu aqui no Brasil, mas a gente não pode garantir que não vai entrar. Alguns vírus respiratórios, febre no Nilo Ocidental, por exemplo, está aí, rondando a gente. Então, existe uma imensidão de agentes infecciosos que podem entrar no nosso território a qualquer momento, se solidificar, e a gente precisa identificar isso o mais precocemente possível para poder mitigar as consequências da ação desses agentes infecciosos. Isso é um ponto importante. A estruturação dos laboratórios de saúde pública, públicos e privados, para a gente ter uma rede de laboratórios que forneçam informações relevantes para a saúde pública. Mais um ponto fundamental, que eu acho que vem que é uma lição aprendida dessa pandemia, a gente tem que começar a trabalhar muito fortemente a questão da imunização aqui no país. A gente já via observando, já observamos há algum tempo a queda das coberturas vacinais antes da pandemia. A cobertura vacinal já vinha caindo há mais de uma década, e parece que a gente vivia anestesiado, se acostumando com isso. Vi um movimento muito consolidado na Europa do movimento anti-vacina, e essa queda ano a ano da cobertura das vacinas básicas, que parece que a gente esquece que foram elas que foram responsáveis
por diminuir essa mortalidade infantil. Dos fatores responsáveis pela diminuição da mortalidade infantil foi a vacinação. Acho que as pessoas parece que às vezes esquecem, né? A quantidade de pessoas sequeladas por poliomielite, sarampo já foi uma das principais causas de mortalidade infantil, as consequências graves das epidemias de varicela, o que era a mortalidade de idosos por influenza, por gripe, antes da introdução da vacina. E a gente precisa repensar quais lições da Covid, a dificuldade que foi de vacinar na Covid, né, de convencer a população de que era uma vacina que precisava ser aplicada naquele momento, apesar de ser uma vacina nova. Então a questão da imunização é algo que a pandemia também traz à tona para a gente. Então, são várias lições. E me chama a atenção aqui, algumas coisas que você falou podem ser... A gente pode abrir o tema, por exemplo, a questão que eu coloquei como item 2 e item 3, melhorar a comunicação no sentido... Agora eu não vou falar do conteúdo, mas das plataformas, né? Eu acho que hoje a gente tem muitas vias para se comunicar com a população, que sempre era visto como uma coisa muito cara, né? Por você fazer um anúncio na Globo tem um preço muito alto, então não dá para a gente investir nisso. Mas existem outros caminhos para você comunicar. E eu me lembro de um evento que eu participei, era uma pré-conferência, e ia haver uma conferência do Conselho Nacional de Saúde, e a Fiocruz fez um evento anterior para falar sobre preparar um material para levar para o Conselho sobre informação e comunicação, e o tema, o mote do evento era que informação era um direito da cidadania. Quer dizer, a gente talvez tenha que entender que não é uma benesse, não é talvez, é caro, não, a gente tem que comunicar, porque é um direito, as pessoas têm o direito de saber a informação. Em quantidade, eu me lembro de uma campanha americana que está sendo retomada agora, esse ano, uma campanha para as pessoas diminuírem, para pararem de fumar. Então eles fizeram uma campanha levando pessoas vítimas do cigarro, não eram atores, e as pessoas davam seus depoimentos. Aquele que tinha perdido a perna dizia, eu perdi a perna porque eu tive esse tal problema. O outro mostrava uma traqueostomia e dizia que o problema era na hora do banho, porque às vezes a água entrava pela traqueostomia. Então eram depoimentos importantes para que impactavam as pessoas fizeram pesquisa de opinião. E eles tinham uma análise de quantas vezes as pessoas receberam aquele impacto daquela campanha. E era um número estratosférico, não era um número pequeno. A pessoa viu o vídeo 2 vezes, 3 vezes. Não, era nível de 1000 vezes, que eram vários vídeos. Eles só consideraram aquilo como eficaz depois das pessoas verem 1000 vezes. É um investimento, né? E a questão, então, primeiro descobrir como comunicar e mais. E a outra é a questão que você citou da informação correta, porque a desinformação, às vezes, ela é pior do que a não informação, né? Porque se você diz que não precisa ficar em casa, que você pode ir para a rua, né, isso é uma desinformação que era melhor se eu não tivesse dito nada. As pessoas terem pensado, será que eu saio, será que eu não saio? Quando você diz não use máscara, porque a máscara pode aumentar a retenção de gás carbônico e você ficar envenenado pelo gás carbônico que não sai pela máscara, essa informação ela é mais danosa do que se você não disser nada, porque outra pessoa vai dizer, a máscara é bom. Às vezes um familiar, mas se tem alguém lá em cima dizendo que não precisa usar máscara, e o que você acha que aconteceu em relação a isso? Por que essas desinformações... Qual era o objetivo da desinformação? Uma pandemia de transmissão aérea, pessoa a pessoa, por um micróbio. O nome já diz, micróbio é porque é bem pequenininho, é micro, né? Por que você diria para alguém não usar máscara? O que você acha que houve? Onde é que a gente errou em permitir que essa ideia permeasse a gente? O que você acha que aconteceu? Primeiro que eu acho que Milagres, eu acho que era algo muito novo para todo mundo. Tá? Eu tento atenuar um pouco
isso agora, entendendo que era algo muito novo para todo mundo. A própria comunidade científica, e aí o uso da máscara é um exemplo, a própria comunidade científica, ela eventualmente, ela não apresentava as questões muito claras, né? Eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, algo que a gente fez que foi fundamental. Porque o próprio gestor, eu à época secretário estadual de saúde, a tomada de decisão não era uma tomada de decisão fácil. Porque, como eu disse, as evidências não eram evidências concretas. Por exemplo, a gente não tinha evidências sólidas, científicas, de que o uso da máscara, por exemplo, ele poderia reduzir, estou falando no início da pandemia, né, quando a decisão foi tomada, poderia reduzir drasticamente a infecção. Obviamente que a gente imaginava, e pela lógica, né, se é um vírus de transmissão respiratória, se uma máscara que mesmo que ela não seja uma máscara que impeça a passagem do vírus pela gramatura dela, digamos assim, se ela impede a passagem de secreções respiratórias, em tese ela diminui o risco de infecção. Mas era uma decisão tomada com base ainda em evidências científicas frágeis. O que a gente fez no Rio de Janeiro para tentar diminuir essa suspeição, digamos assim, das tomadas de decisão? Nós montamos um grupo de especialistas que, de certa forma, tomava essa decisão em conjunto com o governo. E eu acho que é isso que é importante. Nós nunca teremos evidências científicas muito sólidas de tudo na nossa vida. Se a gente botar isso na nossa vida pessoal, a gente às vezes toma decisões que não são as decisões mais bem embasadas possível. Mas a gente toma decisão com informação, com a melhor informação que a gente tem disponível. E aí eu acho que é isso que é importante. Cada vez mais as autoridades sanitárias, governamentais e privadas se unirem com a academia para que essa decisão seja tomada e aí sim a população identifique que essa decisão ela pode não ter. E aí quem for contra também, Alexandre, ele vai ter que explicar por que é contra. Porque não tem evidência. Evidência concreta, evidências sólidas. A gente vai ter anos depois do que o problema passa. Nesse momento a gente tem que tomar a melhor decisão possível. E aí eu acho que isso que é importante. Essa pandemia mostrou cada vez mais, porque se a gente fizer um paralelo com a pandemia das gripes, da gripe espanhola, enfim, são épocas diferentes. As pandemias duravam 10, 20 anos. Porque as pessoas se movimentavam muito lentamente. Então ela tinha um caminho a ser seguido muito lento, né? Hoje não. Hoje um vírus que é identificado na China, 2 meses depois ela está lastrada por todo o país, por todo mundo. E não há tempo da gente produzir ciência na mesma velocidade. Então eu acho que é isso. Acho que a gente precisa, já respondendo a uma das questões relacionadas às fake news ou à informação correta, nós precisamos fazer um grande movimento de juntar os setores da sociedade que podem dar credibilidade a essa tomada de decisão para que a população veja e saiba o que é melhor para ela. Porque eu também acredito, Milagres, que ninguém quer ver seu filho doente por uma decisão tomada por um pai que tem uma informação equivocada. Eu imagino que cada pai de família, cada mãe de família aqui no nosso país queira a melhor coisa para a sua própria família. Então eu imagino que se a gente conseguir fornecer essa informação com credibilidade, a gente consegue dar um passo grande para que isso melhore. Você quando elencou as questões, vamos chamar de erros, nessa pandemia, uma das coisas que você mencionou aqui, que eu coloquei como item 5, questão de teste, o item 6, diagnóstico, e o item 7, laboratório. Eu separei por itens, mas na verdade formam um pacote. Eu hoje estava levantando, antes de vir para o programa, uns dados cuja fonte é o Worldometer, mostrando a Covid-19 no Brasil. Então, nós temos o Brasil em números absolutos de casos, com 37 milhões de casos e alguma coisa.
nós somos o 5º país do mundo em números absolutos de casos, né? Sabendo que a gente tem quase 200 países no mundo. O número de mortes, entretanto, o Brasil já ocupa em números absolutos também o 2º lugar, atrás dos Estados Unidos, o Brasil com mais de 702 mil mortes, na verdade, precisamente 702.421 mortes, somos o 2º lugar em número de mortes. O que começa a chamar ainda mais atenção, o número de testes. O Brasil realizou mais de 63 milhões de testes, mas o que coloca o Brasil em 22º lugar do mundo em testagem. E aí, quando a gente vai ver testes por milhão para poder comparar os países de uma forma uniforme, nós chegamos a 296.146 testes por milhão. Isso nos coloca na posição 146 no mundo. Ou seja, 145 países testaram, correlacionando com as suas populações, mais do que nós. O que você acha que se deu isso? Porque nós não estamos falando só de uns poucos países na Europa, o Canadá, os Estados Unidos. Estamos falando de 145 países à nossa frente. Onde foi que nós erramos aí, quando lá atrás diziam testar, né? Como é que você enquadra essa é a nossa colocação aqui, que não é nada airosa? Eu sou muito cético em relação a esses números, Milagres. Assim, eu olho com muito cuidado. Acho que o Brasil teve problemas gravíssimos no enfrentamento da pandemia. Acho que faltou uma coordenação nacional forte para poder avançar nas ações. E eu digo isso com muita tranquilidade. No momento de crise dessas, as decisões estratégicas não podem ficar a cargo de prefeitos, de vereadores, ou mesmo do governo estadual. A linha mestre do enfrentamento de uma pandemia, ela tem que ser feita pelo governo federal. E eu acho que nós, por diversos motivos, nós falhamos desse processo. Em relação a essa comparação com o país, eu sou muito, muito cético, porque os sistemas de informações são completamente diferentes. A gente sabe que a gente não realizou tão pouco teste como está colocado ali, mas o nosso sistema de informação ele foi muito mal alimentado. Nós não temos um histórico, apesar de um sistema de vigilância epidemiológica sólido no Brasil, de notificação de testes realizados por laboratórios privados, por exemplo. A gente sabe que isso é muito mal informado. A informação sobre os autotestes realizados também foi muito ruim. Então, certamente, a gente realizou mais testes do que está informado e menos testes do que deveria. O que também pode ter acontecido nos outros países. Também pode. Os outros países que estão à nossa frente podem ter testado mais também. Mas, quando eu falo de lições aprendidas, exatamente isso. Agora é o momento da gente identificar e avaliar o que aconteceu. E aí os estudos agora, certamente, eles vão, ao longo dos próximos anos, responder isso. Fizemos menos do que deveríamos, certamente. Fizemos muito menos que os outros países. Temos que avaliar se fizemos e por que fizemos. Tivemos dificuldade na chegada do teste, porque 100% dos testes eram importados. 100%? 100%. A gente não tinha um teste. Até hoje? Dos testes rápidos, né? Os testes rápidos hoje, eles já começam a ser produzidos no Brasil, mas 100% dos testes eram importados. Quando a gente começou com o movimento de teste-se, as plataformas laboratoriais existentes eram plataformas de exames de biologia molecular. Então, foi um nó no sistema público e privado, porque os resultados demoravam 10 dias para poder ficar pronto, não serviu para nada. Então, acho que a gente tem que olhar com muito cuidado. Certamente a gente teve erros, certamente a gente não estava preparado para poder realizar tanto teste. Fomos nos preparando ao longo do tempo. Para você ter uma ideia, efeitos de comparação, o LACEN, que é o Laboratório Central do Estado do Rio de Janeiro, ele tinha capacidade de realizar, na época das arboviroses, porque a gente não fazia praticamente nenhum teste, pouco teste para doenças respiratórias, eram poucos, fazia um painel respiratório.
Mas, a título de comparação, ele tinha capacidade de realizar 1.000 testes de identificação de vírus, que é o mesmo tipo de teste que faz de vírus da dengue, por ano, era o que realiza. Na pandemia de Covid, a gente teve que realizar 10.000 testes por dia. Por dia? Por dia. Então, assim, a gente saiu de 1.000 testes por ano, que era o que a plataforma permitia, para 10.000 testes por dia. Isso é algo absolutamente desproporcional. A gente está falando de um aumento de 3.600 vezes. 10.000 testes por dia. Era necessidade ou era o que foi feito? Não, nós chegamos no pico da produção a ter uma capacidade instalada nas plataformas do LACEN, da Fiocruz e da UFRJ, juntos realizar 10.000 testes por dia. Então, para efeitos de comparação, exame de biologia molecular, identificação de DNA, é algo complexo. Então, isso também é um legado da pandemia. Mas, por outro lado, a gente viu que também a gente não pode depender dessas plataformas para dar uma resposta para a sociedade. A gente tem que pensar em plataformas laboratoriais mais simples. Então, acho que agora é o momento, e aí sendo muito objetivo, erramos porque subdimensionamos a necessidade de testes e não nos preparamos para isso anteriormente. Quando a gente pensou dos testes, no começo, os testes rápidos, o mercado não oferecia para a gente. E aí você falou do Trump, mas foram vários países chegando na frente da gente, oferecendo mais dinheiro e levando os testes. Quando chegou no Brasil, aí a gente começou a utilizar ainda de uma forma pequena e depois ampliou. Então, isso é algo que a gente tem que estar pronto para quando surgir uma nova doença, porque a identificação rápida de um caso positivo de uma doença respiratória é igual ao isolamento, é igual. Nos Estados Unidos, por exemplo, tinha teste e as pessoas mandavam por correio para as pessoas. A gente não tinha dificuldade de conseguir teste para poder fazer, seja na área pública, seja na área privada. Uma outra coisa em relação à comunicação que você citou, e que eu colocaria aí já na questão do acerto, talvez a motivação estivesse em cima do erro, mas a decisão de alguns órgãos de comunicação de criarem um consórcio para informar a população, né? Eu acho que esse consórcio, talvez não com esse nome, ele pudesse ser uma coisa para frente, para outras pandemias. Quer dizer, a gente perceber a importância da imprensa, né? A importância das mídias em geral, mas todas as plataformas, seja rádio, jornal, televisão, internet. A gente, o papel da imprensa é comunicar, né? Uma imprensa é uma indústria da comunicação, basicamente. Então, eu acho que foi uma coisa, eu digo assim, que não foi legal, porque esse consórcio foi criado no momento em que se percebeu que havia dificuldade do governo federal em emitir as listagens, os casos, e o número de casos, enfim. Mas eu acho que, por exemplo, eu lido com tabagismo, como você sabe, que mata 500 pessoas por dia no Brasil, há décadas. Já matou até mais um pouco. Não temos um consórcio da imprensa para enfrentar o tabagismo. Ao contrário, parte da imprensa, a gente sabe, e eu que sou um investigador nessa área, que acompanho com lupa, a gente sabe que tem órgãos que são comprados, né? Se vendem para a indústria. Agora, por exemplo, a gente está enfrentando essa nova ofensiva da indústria, que são os cigarros eletrônicos, e a gente tem visto, está a olhos vistos que a indústria seduziu boa parte dos órgãos de imprensa, felizmente não todos, né? Mas eu consideraria a gente dar mais valor aos órgãos de imprensa para comunicar a saúde, talvez, do que a gente dê ainda. Aliás, é um dos motivos que a gente tem esse programa aqui. Que outros acertos você considera? Você agora vai ficar de saia justa, porque são 10 minutos só para a gente encerrar o programa. Né, Geraldo? São 10? Mais ou menos 10. 11 minutos. Passa rápido. Quais são os acertos que você identifica que, bom, isso aqui a gente, enfim, tem que levar para frente e ampliar, implementar. Mas o que você ressalta
de mais importante nesse processo que a gente viveu tão dolorido? Eu, por exemplo, perdi 98 amigos. Aí dizem assim, você perdeu porque você é da área da saúde. Mais da metade não era da área da saúde. Quais são os acertos que você identifica que a gente não pode perder de vista? Bom, primeiro eu só vou fazer uma colocação em relação à questão do consórcio da imprensa. Eu espero que a gente se organize de forma a não precisar de mais consórcios para poder apresentar dados para a população. Isso deve ser uma atribuição da autoridade sanitária pública, da autoridade sanitária local, seja ela nacional, estadual ou municipal, e caberia à imprensa auditar e questionar e reverberar essas informações. Enfim, teve que ser feito por problemas exatamente na condução da pandemia. Foi fundamental, foi importante, mas eu espero que a gente consiga se organizar para não precisar mais disso no futuro, seja em relação às doenças crônicas não transmissíveis, tabagismo ou as doenças infecciosas. A gente tem que ter clareza, a gente tem que ter transparência nas informações para que exatamente a população possa confiar naqueles dados. Em relação aos acertos, eu acho que não foram poucos os acertos também. Primeiro, a gente teve que... A saúde enfrentou, em diversos momentos, os setores produtivos, e cada um, obviamente, com as suas razões, sem tirar a razão de ninguém. Por exemplo, em relação à questão da necessidade do distanciamento em alguns momentos, né? Eu lembro que uma decisão que nós tomamos foi uma decisão muito, muito difícil à época, que foi, por exemplo, que era quando a variante Ômicron, que é essa variante mais transmissível, né, estava aparecendo na Europa e causando casos na Europa. Nós tomamos a decisão de suspensão do Réveillon de 2021. De 2021 para 2022, né? Então, eu acho que, de certa forma, em algum momento, a saúde se impôs enquanto referência para poder tomar algumas decisões que eram decisões muito difíceis. Semanas sem ir à praia. Semanas sem ir à praia, Réveillon, fechamento e distanciamento em escolas, em bares, estádio de futebol. Estádio de futebol, enfim. De certa forma, a gente se impôs e mostrou que a gente precisava ser ouvido naquele momento. E eu volto a dizer, numa época muito difícil em que a gente sabia que a economia precisava ser retomada. Um outro aspecto que eu considero muito importante, e eu vi no Rio de Janeiro, posso dizer pelo Rio de Janeiro, foi a nossa grande capacidade de adaptação a essa nova realidade. Assim, em questão de dias, a gente montava e desmontava setores dentro dos hospitais, e eu não falo de hospital de campanha não, tá? Foi um erro alguns hospitais de campanha. Alguns foram necessários, mas a maioria foi um erro. Porque a gente tinha capacidade de organizar dentro dos hospitais isso de uma forma muito mais ágil, muito mais barata e muito mais eficiente. Então, hospitais que foram transformados em centros de referência. Porque também não adianta só montar um hospital de campanha, você não tinha nem profissional para poder trabalhar nesses locais todos. A decisão, por exemplo, de suspender cirurgia eletiva, que a gente sabia que tinha algumas consequências, mas que naquele momento era fundamental para atender aquelas pessoas graves que estavam doentes. Uma decisão muito importante que nós tomamos, que foi na época do auge da crise dos kits anestésicos, né, que a gente estava... O mundo vivia um boom de internações em CTI e o mercado já não conseguia abastecer, e a gente tinha um risco das pessoas morrerem por falta de medicamento para manter elas entubadas. E aí nós conseguimos fazer uma compra internacional de kits anestésicos em um período de 30 dias. Então mostrou que, de certa forma, o Sistema Único de Saúde, se ele for dotado das ferramentas adequadas, ele pode e deve ser um dos grandes pilares para o enfrentamento das próximas pandemias. Mas volto a dizer, ele tem que ser estruturado adequadamente para isso. O parlamento, nossos legisladores, eles têm que garantir ferramentas ágeis para que no momento de pandemia a gente possa tomar a decisão correta para poder salvar as pessoas, porque ali não dá para a gente esperar 60 dias, 90 dias, 120 dias para poder tomar uma decisão. Ali a decisão é tomada a cada dia e isso impacta na vida de milhares e milhares de pessoas. Lembrando aquele caso aquela situação da falta de oxigênio em Manaus, né?
Quer dizer, nada mais agudo do que isso, né? Você pegar um sistema que tem uma pessoa precisando de oxigênio e o sistema não estava conseguindo oferecer o oxigênio no Imagina momento uma pessoa certo. morrendo por falta de oxigênio dentro do hospital. Então, assim, isso os legisladores têm que entender. A saúde é diferente do judiciário. Quando a gente reclama que o nosso processo está demorando 10 anos, 5 anos, 3 anos para ser julgado, isso tem uma consequência. Quando a gente deixa de fornecer oxigênio para uma pessoa que está internada no UTI, ela morre no mesmo dia. Então, essa diferença ela tem que ser vista pela sociedade e as ferramentas têm que ser garantidas para que a gente possa ter agilidade e, ao mesmo tempo, obviamente, controle para que a gente também não passe pelos escândalos que nós passamos. Você agora, para encerrar o programa, rapidamente, você agora é o presidente do Instituto Vital Brasil. Fala aí o que é esse instituto, qual é o propósito do Instituto? Vital Brasil o Instituto Vital Brasil, a sede dele fica em Niterói, ele tem alguns outros locais, tem uma fazenda em Cachoeira de Macacu. Aliás, você veio agora para o programa, atrasou porque estava eu estava lá. No Serpentário, que vai ser inaugurado, que é um local que a gente vai fazer toda a coleção das serpentes, das cobras, que fica em Xerém. E o que o Instituto produz? Pois é, o Vital Brasil ele é uma instituição centenária que ele foi criado com a missão de produzir os soros, que a gente chama de soros antivenenos, são soros contra cobra, contra escorpião, contra agora a abelha também, né, que é uma causa importante às vezes de complicação de saúde. Então o Vital Brasil é um instituto de produção científica, pesquisa, está avançando na área de ensino também em parceria com as universidades e também na área de produção de soros, avançando agora também com algumas parcerias para a produção de medicamentos estratégicos. Então a gente espera que agora, do segundo semestre, o Instituto Vital Brasil siga os caminhos que o Butantan seguiu para poder se tornar uma grande referência aqui no estado do Rio de Janeiro de laboratório público e de empresa pública que possa contribuir para alavancar esse complexo econômico da saúde que a gente precisa tanto aqui no Rio de Janeiro, mas também prover a sociedade, prover o sistema público e privado de insumos estratégicos para que a gente não volte a passar pelo que a gente passou. Se alguma das pessoas que acompanharam o programa pela rádio, pelo site da rádio e vão depois acompanhar pelo YouTube, a gente vai editar a entrevista, também vai virar um podcast. Quem puder, inclusive, a gente, como sempre, pede para divulgar o programa. No YouTube, bota lá no gostei, não pode botar outra coisa. Compartilha para as redes de vocês. Mas se alguém quiser um contato contigo, que contato você daria? Um e-mail, alguma coisa? Pode ser pelo e-mail. Qual seria seu e-mail, então? ACH... A letra A... CHIE. Sim. Aí é o nome, PPE, é o sobrenome, né? Isso, @gmail.com. Você é de quê? Carlos? A de Alexandre. Não, o C já... eu achei que fosse uma segunda letra. Não. Achiepe, né? ACHIEPPE. Carioca fala o gaúcho fala @gmail.com. @gmail.com. E como eu pergunto sempre aqui aos convidados, você é daqueles que recebe o e-mail e responde, não é isso? Eu sou daqueles que tem alguém para poder receber meus e-mails. Eu não consigo responder, mas eu respondo, mas alguém recebe. Em algum momento você vai receber. Alexandre, o nosso programa tinha a pretensão de ser mais longo, mas infelizmente você estava nesse evento lá no Laboratório Vital Brasil, mas eu acho que a gente conseguiu apontar algumas coisas bem importantes em relação ao que a gente viveu, né? Você perdeu quantos amigos, Alexandre? Eu não contei não, foram muitos e passei muitas horas dentro dos hospitais acompanhando muitos deles. Foi muito duro para todos nós. Alexandre, muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes. Você está aqui conosco, né, Geraldo? Acho que é muito legal para a gente que a missão o propósito do nosso programa é levar informação sobre saúde em geral. Nós vamos fazer um programa agora próximo, não sei quando vai ser ainda, mas sobre Pixinguinha, porque descobriram umas obras inéditas do Pixinguinha. E nós vamos fazer meio que o lançamento dessas obras aqui no programa com o produtor é um número grande
de discos. Descobriram, parece, umas 30 músicas inéditas. Legal. Você imagina um negócio desse? Geraldo, muito obrigado aos ouvintes. A Camila, assessora do nosso convidado Alexandre Chiep, está aí também, acompanhando o programa aqui no estúdio. E em outro momento a gente traz você de novo aqui, Alexandre. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Vou mês de mês já vou estar aqui na porta. Fica tranquilo. Não precisa, você não está devendo nada. Um abraço para todos, bom fim de semana.